Senhor presidente, senador Eunício Oliveira, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, após uma longa jornada de um dos debates mais calorosos aqui no Senado da República, após um intenso debate na Comissão de Assuntos Econômicos, onde nós pudemos, com profundidade, de forma detalhada, avaliarmos as reais necessidades, uma necessidade que, a meu juízo, é inadiável, de aperfeiçoarmos as leis trabalhistas em nosso país. Leis trabalhistas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, aos brasileiros e aos capixabas que nos acompanham pela TV Senado, que são de fundamental importância para que nós possamos ter um diploma que dialogue com a realidade do mercado de trabalho do nosso país. E, por certo, todo o cuidado, senhor presidente, foi incorporado ao longo dos últimos meses e semanas, em que não apenas na Comissão de Assuntos Econômicos, mas, por certo, também na Comissão de Assuntos Sociais. E ontem, após quase 13 horas de um intenso debate, de muita controvérsia, de muita polêmica, reconhecemos nós, porque nós estamos alterando um paradigma de leis cujos seus princípios são dos anos 40, que foram e são importantes. E ao longo deste intenso debate que fizemos nas comissões temáticas do Senado da República, e aqui eu chamo a atenção, senhor presidente, senador Eunício Oliveira, o que foi pactuado ao longo de todo esse processo, que nós não teríamos qualquer tipo de atropelo, que nós enfrentaríamos cada ponto desse debate nas nossas comissões temáticas. E assim foi, na Comissão de Assuntos Econômicos, onde eu tive a satisfação de ter sido designado pelo senador Tasso Gereissati como relator dessa matéria, de igual forma na Comissão de Assuntos Sociais, também designado pela senadora Marta Suplicy. Mas não apenas na Comissão de Assuntos Econômicos e na Comissão de Assuntos Sociais, também na Comissão de Constituição e Justiça, de forma cristalina, de forma a estabelecer esse pressuposto como um pressuposto básico, a observação para a manutenção e a conquista de tudo aquilo que está reservado na Constituição Federal, não apenas no artigo 7º, em seus 34 incisos, os direitos fundamentais dos trabalhadores, das pessoas que trabalham na área urbana e das pessoas que trabalham na área rural. Essa foi uma preliminar observada e não apenas por opção, mas também por obrigação. A certeza e a convicção de que o que estamos fazendo não viola, não subtrai, não retira direito algum de pessoa que trabalha na área urbana e na área rural. Sabemos nós que há uma máquina de informação que não vem acompanhada de honestidade intelectual e que essa mistificação, ela cairá por terra quando nós votarmos de maneira definitiva, aqui no plenário do Senado, o aperfeiçoamento dessas leis. E, mais uma vez, ficará provado para os brasileiros o compromisso que todos nós precisamos ter com a manutenção desses que são direitos invioláveis. Até porque, ao longo do debate, ficou evidente que se essas mudanças e esses aperfeiçoamentos são feitos
por legislação infraconstitucional, por legislação ordinária, por certo, na organização e na hierarquia das leis, uma lei ordinária não afasta o que está protegido pela Constituição Federal. Portanto, essa mistificação, ela tem dia e hora. A verdade vai prevalecer na prática e vai dialogar com a vida real do nosso país. Essa foi, seguramente, a primeira grande preocupação, senhor presidente, que na condição de relator nós manifestamos nas comissões em que relatamos e que foi acompanhado também na Comissão de Justiça pelo voto do senador Romero Jucá. E, por certo, para muito além do interesse do governo de plantão, do presidente da República, o que nós estamos fazendo aqui é um aperfeiçoamento que há décadas o Brasil reclama. Há décadas o Brasil reclama por um aperfeiçoamento que possa dialogar com a realidade de trabalho das pessoas da área urbana e das pessoas da área rural. Por certo, senhor presidente, eu vou repetir aquilo que falei. Nós temos diante de nós duas escolhas: olharmos para o nosso país pelo retrovisor ou olharmos pelo para-brisa. E quando nós analisamos o que está acontecendo em nosso país e mundo afora, é fácil observar o bloco de países que está produzindo prosperidade compartilhada e o bloco de países que não consegue, de forma alguma, construir um ambiente e fazer com que as pessoas possam se desenvolver, as pessoas possam prosperar, possam ter direito e acesso a bens de primeira necessidade e desenvolverem os seus projetos de vida. Mas, além de manter todos os benefícios e conquistas, que são muito importantes para as pessoas, importantes inovações e novas conquistas foram incorporadas neste aperfeiçoamento que estamos tratando aqui, senhor presidente. E eu posso citar algum deles, como o fim da contribuição obrigatória, o fim da contribuição sindical obrigatória. E aí passamos a dar o direito às pessoas para que elas possam decidir se elas desejam ou não estarem associadas e, muito mais do que isso, contribuírem à medida em que os sindicatos que representam os verdadeiros e corretos interesses das categorias terão, por certo, a fidelização dos seus associados. Mas não apenas a possibilidade da pessoa que pede conta porque encontrou uma nova oportunidade, ela poder sacar até 80% do seu fundo de garantia, até porque o fundo de garantia é de propriedade da pessoa e, portanto, nada mais justo que ela tenha o direito de fazer a aplicação como bem entende. Mas, para além disso, nós estamos ampliando por 8 as penalidades para os empreendedores que contratarem brasileiros sem carteira assinada. Ao longo desses 74 anos em que pese a proteção às pessoas que estão consagradas nas leis trabalhistas atuais, há um fato que nós não podemos desconhecer: a necessidade de encararmos de frente problemas que são estruturais, que estiveram presentes nos momentos de muito crescimento econômico e muita geração de emprego, e que estão presentes também num momento como esse, de elevada recessão e desemprego. Aliás, esta conjuntura que enfrentamos, ela não é obra do acaso, tampouco ela é obra do acaso, ela é fruto de uma coleção de equívocos, de orientações econômicas distorcidas, que produziu esse ambiente da maior e mais complexa recessão da história do nosso país e que, por certo, produziu os quase 15 milhões de brasileiros que não conseguem oportunidade de trabalho para desenvolverem as suas vocações e os seus potenciais e, através do seu trabalho, do seu esforço e do seu suor, levar dignidade para as suas famílias.
laboral. E desses, 50 milhões estão protegidos por nossas leis trabalhistas, 11 milhões são servidores públicos, 39 milhões são trabalhadores do setor privado. Essas conquistas são mantidas, mas é preciso reconhecer que existem outros 90 milhões de brasileiros que estão excluídos de um trabalho decente, formal, com carteira assinada e com todos os direitos pecuniários e sociais. Esta lei resolve de per si como se fosse uma bala de prata essa questão? Claro que não. Claro que não. Mas é um passo adiante. Observando o mundo afora, os países que estão prosperando, para além do aperfeiçoamento das leis trabalhistas, evidentemente, um conjunto de outras medidas econômicas, mas essa é essencial, porque protegendo e flexibilizando o mercado de trabalho, com certeza, a gente vai permitir que a formalização possa fazer parte da vida de milhões de brasileiros, estes, sim, os precarizados do mercado de trabalho em nosso país. Por isso mesmo, senhor presidente, por isso mesmo achamos nós que chegou o momento de nós encararmos esse debate agora de maneira derradeira, aqui no plenário do Senado. Na próxima semana, entre o dia 4 e o dia 5, votando o aperfeiçoamento das leis trabalhistas, fazendo o bom debate, expressando as divergências que são naturais, mas não permitindo que a luta política possa invalidar um aperfeiçoamento que precisa ser apropriado pelo Estado brasileiro, que precisa proporcionar melhor e maior eficiência na nossa economia, nas relações de trabalho. Já lhe dou a palavra. Havia a inscrição do senador Romero Jucá, mas como ele não fica presente aqui, eu vou dar a palavra para a senadora Fátima Bezerra, logo à conclusão do senador Ricardo Ferraz. O senador Ricardo Ferraz está na tribuna. Eu concedi uma parte ao senador Ataídes, enquanto o quórum, senhor presidente, se consolida. Eu concedo a palavra, é porque agora tem um novo modelo. O microfone só abre depois que o presidente autoriza. Eu concedo a palavra a Vossa Excelência, uma parte a Vossa Excelência, senador. Obrigado, senhor presidente. Senador Ricardo Ferraz, parabenizo Vossa Excelência mais uma vez pelo belo trabalho que Vossa Excelência executou na relatoria desta reforma trabalhista aqui no Senado Federal. Missão dura. Eu acompanhei na CAI, na CAS, caiu aqui, senhor presidente, o discurso da oposição. E nós sabemos do papel importante da oposição no Estado Democrático de Direito. Eles estão corretos. O discurso da oposição com relação a esta reforma trabalhista está correta. Inclusive, ontem eu vi alguns companheiros nossos da oposição não falando para a comissão e não discutindo a reforma na comissão, mas falando para o seu eleitor. Ok, está correto. Mas eu quero dizer, senador Ferraz, que muitos desses nossos companheiros que são contra essa reforma trabalhista nunca abriu uma consolidação das leis do trabalho, nunca deram um emprego neste país, muito deles. Mas eu reconheço a posição de cada um. Quero dizer, senador Ferraz, como contador que fui no início da minha vida profissional, como advogado tributarista e professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, e 30 anos dando emprego neste país, com toda modéstia, conheço a nossa lei trabalhista. Esta reforma trabalhista deveria ter acontecido há pelo menos 20 anos atrás.
O nosso país passou batido nessas últimas 2 décadas. O mundo queria vir para o Brasil para gerar emprego e renda e pagar imposto para o nosso país. Mas, lamentavelmente, por causa da insegurança jurídica, por falta de uma reforma trabalhista, eles foram para a China. Mas a China tem um trabalho escravo. Não, isso não é verdadeiro. Por onde eu passei na China, eu não vi trabalho escravo. Portanto, senador Ferraz, esta reforma trabalhista é muito aquém de que nós precisávamos fazer. Muito aquém, muito aquém. Ela tem algumas pequenas deficiências. Ok, é possível que tenha, e Vossa Excelência, inclusive, fez as correções, né? O presidente já se dispôs, através de uma medida provisória, a fazer essas pequenas correções, mas ela, no seu bojo, ela é extremamente benéfica ao nosso país e aos nossos trabalhadores. Isto eu não tenho dúvida nenhuma. O retorno do emprego no Brasil também passa, senador Ferraz, obrigatoriamente por esta reforma trabalhista. Essa história de que vai aumentar desemprego no país por causa dessa reforma, isto não procede, isto é engodo, este é discurso da oposição que eu volto a repetir, respeito profundamente, porque nós estamos no Estado democrático de direito. Portanto, mais uma vez, parabenizo o amigo, e a semana seguinte, senhor presidente, eu espero, para o bem do país e para o bem do trabalhador e a retomada do emprego no Brasil, que nós aqui no Senado, a semana seguinte, venhamos então aprovar definitivamente esta reforma trabalhista. Muito obrigado. Eu quem agradeço, senador Ataíde, as contribuições e as manifestações de Vossa Excelência, incorporando ao meu pronunciamento e indo para a conclusão, senhor presidente. A conclusão que nós já temos quórum e eu quero abrir a sessão deliberativa. Para concluir, senhor presidente, apelar a Vossa Excelência, que Vossa Excelência priorize este tema, senhor presidente. Chegou o momento do Senado da República enfrentar essa questão de forma definitiva, senhor presidente. Com absoluta certeza e convicção de que o que estamos fazendo não é em razão do aperfeiçoamento e dos ajustes. 5 minutos. Mas o conjunto da obra e os ajustes que estamos fazendo, que serão feitos, são ajustes que surgiram, por óbvio, senador Armando Monteiro, Vossa Excelência, que teve uma ativa contribuição nos debates do aperfeiçoamento das leis trabalhistas. Por certo, esses ajustes, eles aperfeiçoam o conjunto da obra, que caminha numa direção, que dialoga com a direção absolutamente correta. E qual é a direção? É trabalhar o binômio proteção e flexibilidade para que o Brasil possa, de fato, remover todo e qualquer entulho que tem estado presente, inviabilizando um mercado de trabalho que possa ser digno e decente para o conjunto das pessoas. Por isso mesmo, senhor presidente, é o momento de nós enfrentarmos essa questão. Não sei se votaremos hoje, mas se não votarmos hoje, eu acho que nós precisamos, para a semana, discutir e votar deliberadamente este assunto aqui no Senado da República. É o apelo que faço a Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente.